porque teve uma revelação de Marcelo Medeiros, ex-presidente do Internacional. Antes de falar qualquer coisa, vamos soltar o vídeo. Nós cogitamos de trazer o Roger em 2017. Antes de quem? Antes do Zago. Antes do Zago? É, o primeiro nome que que nós avaliamos, e tivemos até uma conversa com o empresário dele, eu, o Roberto e o Alê, principalmente. Chegaram a conversar, presidente? Sim. Seria para a Série B daí. Isso, né? Mas o Roger estava recém saindo do Grêmio. Ah, tá. E aí a ponderação dele foi muito razoável. A gente entendia que o Roger tinha uma capacidade de arrumar rapidamente um time. Foi o que ele fez no Grêmio quando ele chegou, né? Rapidinho. Bom, mas eu nunca tinha falado isso. Bom, o Marcelo Medeiros disse, né? Nunca tinha revelado este assunto. Foi uma entrevista ontem ao Sem Filtro, aqui também, que fica disponível no YouTube do GZH. Uma bela entrevista. E ele foi sem filtro mesmo, Ele né? foi sem filtro, sem amarras, como ele falou. Eu não falo mais de Eduardo Cudê, tá? Mas ele falou de Eduardo Cudê. E falou muito. Opa, ele falou bastante de Eduardo. Faz um resumo aí pra nós, olha. Eu não vou falar sobre Cudê. Ele falou, ele disse que não se sentiu traído pelo Cudê, mas que foi uma relação... Ele chamou basicamente o Cudê de chato. O Cudê é chato. Opa! O Zé Ricardo, ele falou sobre o treinador que contratou também? Não. O Guto Ferreira? Falou. E bem? Falou que o Guto também é chato. E contou uma história de como aconteceu para a demissão logo depois do Guto. Como o Guto perdeu o elenco. Por que ele demitiu o Guto antes, jogos antes da... Conta, como foi? Como é que foi? O Guto falou numa entrevista que o Inter tinha tomado um gol nos primeiros minutos de jogo, não me lembro qual foi o jogo. E aí ele falou numa entrevista que ele não entrava em campo. Não sei se tu lembra disso. Lembro. E ali... É um jogo fora de casa. É um jogo fora de casa. Ali ele perdeu o grupo. O grupo tava se reunindo pra jantar, querendo matar o Guto. E aí o Gabrielzinho... do Rio Verde contra o Luverdense. E aí o Gabrielzinho chegou pro presidente e falou, presidente, o Guto falou que não entra em campo, que tomou aquele gol porque ele não entra em campo. E aí ele, não acredito que ele fez isso. E sim, daí o Guto querendo pedir desculpa, ele pegou e falou, não fala com o grupo agora, senta aqui do meu lado, depois vamos jantar, vamos tomar um banho e depois a gente conversa. Mais tarde a gente conversa. E aí o Guto foi lá falar com o grupo, chamou os líderes do grupo pra pedir desculpa e tudo mais, só que ele já tinha perdido o fio da meada, e aí logo depois teve uma partida aqui no Beira-Rio, acho que o Inter, não sei se o Inter não foi bem, e aí ele, cara, não tem mais como manter, porque ele perdeu totalmente o vestiário. E aí foi por isso que ele tinha sido demitido, mas ele também fala, Guto chato pra caramba, gostava muito do Odair e assim, revelou vários bastidores sobre a saída do Cudê. O Cudê disse que não tinha proposta do Não tinha Celta. proposta do Celta. E foi pro Celta. E foi pro Celta. E aí foi cobrada a multa, rescisória e tal. Ele citou também um episódio que ele tava reclamando do Cudê que o time jogava só tocando a bola pra trás e tal. E aí o presidente pegou e gritou, joga essa bola pra frente! E que o Cudê olhou pra ele e falou, e aí começaram a pegar no pé do presidente. Ih, presidente, te mandou longe. E aquele jogo, o Inter ganha de 3-0. Isso é uma pandemia sem torcida. Isso. Daí ele... Isso, e aí vai pro vestiário o Cudê querendo falar com não, presida, perdão dele. Ó, pra me mandar longe, tem que ganhar por mais de 2 gols. Então tá tudo certo, ganhou de 3-0, beleza. Só mas tocando agora bola pra sustenta, trás. só tocando Pô, bola. imagina se tocasse... Tu imagina se trocasse bola pra frente, fez 3-0, né? Essa entrevista te Cara, a pegou, hein? entrevista é muito boa. Essa entrevista te machucou, hein? Não é, cara. Tu viu sem filtro? A gente acabou de levantar... Tu viu sem filtro? Não, cara, não é. É que assim, o Medeiros foi presidente do Inter por 4 anos, né? Não ganhou nenhum título. Perdeu o Gauchão pro Novo Hamburgo. Não, perdeu o Gauchão pro Novo Hamburgo com o Zago. Foi visto da Série B pro América com o Guto Ferreira. Ele sempre fala mal do Cudê. O Cudê foi o melhor, deixou ele líder do campeonato. Quase ganhou o campeonato depois com o Abel. Ele teve treinador muito pior. Parece que tu não gostou no período. Tu não gostou da entrevista. Mas é que eu acho curioso. Eu acho curioso como se parece que, nossa, a gestão Medeiros foi um fracasso por causa do Cudê. Não, o Cudê ficou 8 meses e saiu como líder. O problema foram os outros. O Odair, por exemplo, fez bom trabalho. O Odair foi muito mal demitido, tá? O Odair assume o Inter, aqui que lembrou, quando sai o Guto, na final da Série B. Primeiro ano do Odair, ele é terceiro no Brasileirão com um time que vinha da Série B. Vai pra final da Copa do Brasil. E vai pra final da Copa do Brasil, perde pro Atlético Paranaense e logo depois é demitido e aí vem o Zé Ricardo.
nenhum sentido com a demissão do Odair, cara. Nenhum sentido. Eu falei Bustos, não, é Musto. Mas, Bustos é o lateral. Exato, eu confundi. Mas uma das frases do Medeiros é que ele se arrepende de ter demitido. Sim, foi um grande erro. O Odair tinha sido vice-campeão da Copa do Brasil e aí perdeu mais 2 jogos no Brasileirão depois e foi demitido. E o Inter acabou indo para pré-Libertadores naquele ano. O Inter tava. Eu acho que o Munari não viu o Sem Filtro ontem, viu alguns cortes e ele não vai ver, porque ele não gostou da entrevista. Não gosto de injustiça quando a gente tenta colocar os nossos problemas na conta de outros. Mas assim, é muito boa a entrevista, tá? Muito boa a entrevista, vale muito a pena conferir lá no YouTube de GZH. Eu gosto do presidente Marcelo Medeiros. Acho ele franco, ele direto, gosto do perfil do presidente Medeiros. Vaguinha, ele falou também que não pretende ser presidente do Inter de novo. Não pretende. Aí o Diogo até brincou com ele. Então fala pra câmera, presidente. Olha pra câmera e fala. Eu não serei presidente do Internacional. Tá bom. O Giovanni Luigi falou isso e realmente nunca mais voltou, né? Nós vamos para o próximo assunto, que fala sobre a renovação do Ricardo Matias. Informação que foi trazida novamente pelo Wagner Martins. Boa essa coluna, Novidades. Boa? Parece que tem bastante acessos, eu recebi a informação. Essa coluna é boa. Ninguém ligou pra te chamar de mentiroso e dizer que não tem conversa? Acontece com frequência. Mas nesse caso aí, eu consultei as duas partes. Então tem... Aí, meu amigo, aí tem print também, né? Tem print. O Vaga se cerca bem. Não, é que semana passada, enfim, 10 dias atrás, surgiu uma informação de que o assunto estava encerrado. De que chegou no limite a negociação e que Ricardo Matias sairia do Inter de graça. Foi isso que foi noticiado, porque não houve acordo entre as partes. Pois bem, a informação que eu recebi ontem, apurei, é a seguinte: as partes voltam a conversar normalmente antes do final do ano. Voltarão a conversar normalmente antes do final do ano, tá? De fato, existe uma proposta oficial na mesa do Inter, do PSV da Holanda, mas o valor é irrisório. Tá, para um jogador de 17 anos, e obviamente que o Inter não fará esse negócio. Eu não sei exatamente, alguns colegas informam que é um valor na casa de 1 milhão de euros. Imagina, 1 milhão de euros por uma jovem promessa que teve passagem por seleção de base. Eles vão chegar a um entendimento, Valéria, porque o Ricardo Matias não tem uma experiência profissional ainda que faça com que ele tenha um mercado num clube de porta de entrada da Europa. Até tem, que é o PSV, que está interessado. O PSV espera, será, até a metade do ano que vem para receber o jogador de graça? E vale a pena para o jogador isso, ficar sem jogar durante tanto tempo? Porque o Inter, daqui a pouco, o Inter vai para uma nova rodada de negociações, e aí sim, se realmente a pedida for muito alta, aí o Inter se retira, mas o jogador também não vai jogar. Pois é, esse é um ponto importante, até porque tem uma vaga em aberto já para o jogo contra o Fortaleza. Nesse momento eu acho que as coisas estão normais, tá? Porque tem aí tem a previsão de mais uma rodada de negociações. A última vez que eles conversaram foi no dia 16 ou 17 de agosto, tá? E aí não houve acordo, mas teve troca no departamento de futebol também, trocou o vice-presidente, entrou um novo executivo. Então, é certo que essas pessoas vão chamar o Leandro Lima, que é o empresário do Ricardo Matias, para uma nova rodada de negociações. E o melhor, Ricardo Matias, eu sei que tu não tá me vendo, mas se tiver algum amigo teu vendo... Manda o link. Não, assim, o melhor para o Ricardo Matias é assinar um contrato profissional com um grande clube do futebol brasileiro, que é o Inter. Assina o contrato, joga aqui, e depois, tendo oportunidades, tu vai sair para o mercado de porta de entrada no futebol europeu, porque tem bola no corpo para isso. Eu acho que um bom exemplo é o Gustavinho. O Gustavinho é um bom exemplo pro Ricardo, né? Porque teve uma dificuldade de renovação de contrato com o Gustavinho, naquela subida dele pro profissional. Eu lembro que o Renato chegou a falar em coletivo, inclusive. Daqui a pouco é um bom exemplo. Renova, joga, né? Fica, mostra o teu valor e daqui a pouco pode ter propostas melhores. O Ricardo Matias tem só 18 anos, né? Só 18 anos. O Inter, claramente, pro ano que vem, o Alário não vai ficar ano que vem. Né? O Valência, do jeito que as coisas andam, me parece que se ele não melhorar e não conseguir recuperar um bom nível, no final, uma chance de saída existe. O Inter tem o Borré como titular, então ele pode já começar 25 sendo o segundo centroavante. Né? Então acho que tem tempo. O Borré vai pra seleção toda hora. Então, assim, ele vai ter chances de jogar.
já no gauchão, ao longo da temporada, mesmo com o Valência ficando, mas enfim, também é jogador que vai pra seleção. Então, assim, dá pra ter paciência, não é um cara que tá estourando o sub-20. Ele tem só 18 anos, então dá pra ficar mais um ano no Inter, sendo o reserva do Inter. E fazer gol, ele tem só 33 minutos como profissional. É pouquinho também, né? Ele não teve assim, o Matias mostrou um grande futebol e o Roger não usa. Não, ele entrou bem em alguns jogos, mas são 33 minutos E eu como acho, profissional eu apenas. acho que contra o Fortaleza tem que jogar ele, tá? Eu vi muita aceitação da torcida e ao invés do Alário pedindo ele como titular. Eu acho que tem que ser o Ricardo Matias. Eu não sei qual vai ser a escolha do Roger, tá? Talvez ele faça a opção pela experiência do Alário. Acho que o dia a dia vai dizer até quarta-feira, mas eu escalaria o Ricardo Matias.